conselho você daria para alguém que está começando a investir agora? Essa tem que ser uma regra de ouro que você não pode esquecer. O Barsi teve sucesso porque quem estiver disposto a ouvir, fico muito feliz. Quem não tiver, só lamento. Uma das estratégias, né, que vocês defendem muito é sobre dividendos, Sim. que seria uma estratégia para o investidor pensar nessa aposentadoria a longo prazo. Exato. Começar pequeno, como se fosse aquela parcela mesmo descontada ali do INSS para quem é um contribuinte. A rentabilidade disso num longo prazo, através dos dividendos, reaplicando, 2, 3 vezes maior, até depois com essa renda que seria via uma previdência pública, né? Exatamente. Eu acho que nos últimos meses, principalmente, né, cresceu muito, principalmente em rede social, essa ideia de que, caramba, mas e se todo mundo for viver de dividendos, né? O país não anda. Uhum. A gente tem que entender o seguinte, o dividendo ele é fruto do lucro. Se mais pessoas se interessam por ações, quer dizer que mais empresas estarão dispostas a estar nesse ambiente de bolsa. Portanto, mais geração de renda, mais geração de emprego, mais geração de riqueza para o país, né? Então, para esse elo da economia, para esse ciclo da economia fechar, você precisa ter os interessados em tomar risco, que são os investidores, e você precisa ter as empresas, obviamente, ofertando os recursos ali, né? Então uma coisa contrabalanceia a outra. Por outro lado, na renda fixa, o que você está se tornando quando você investe na renda fixa? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Nas ações você não está emprestando para ninguém, você está fazendo a roda da economia girar. É completamente diferente, né? Segunda coisa que eu sempre falo também, viver de dividendos não é uma coisa exclusivamente do Barsi ou dos grandes milionários. Se você é um pequeno comerciante, se você é um empreendedor e você faz retirada de lucros, você está vivendo de dividendos. Então, toda essa narrativa que se cria de que viver de dividendos é coisa de quem quer cruzar as pernas e não fazer mais nada, sabe? Quer trazer essa conotação do rentismo, né? Ela não está correta. Ela não está correta porque ações é você investir em economia real. É bem diferente de você financiar a dívida pública que você está financiando no final do dia a gastança, né? Os retornos só estão altos porque o governo não gera recurso suficiente para pagar a sua própria dívida. Você está financiando o governo, né? Então, se isso continuar assim, é confortável para os dois lados, mas nosso país nunca vai melhorar, né? Nunca vai ser levado a sério. Eu sei que você fala muito sobre uma abordagem de longo prazo. O quanto é essencial, de fato, o investidor entender não só o perfil dele, mas esse tipo de abordagem de longo prazo para ter mais sucesso nos investimentos? Legal, né? Eu acho que é unânime na tomada de decisão dos investidores. A pessoa, ela busca o que está rendendo mais no momento, sem prestar atenção que a dinâmica ela deveria ser o reverso. Você primeiro destina, né, por objetivo, onde você quer alocar os seus recursos, né? Então, curto, médio e longo prazo. E dentro dessas caixinhas, desses intervalos, aí sim você vai buscar os produtos que atendem às características que você busca. Então, geralmente em momentos de euforia, é muito comum, por exemplo, que investidores mais inexperientes coloquem recursos lá, que vai pagar um boleto no próximo mês, ou que vai pagar alguma prestação, alguma conta importante em renda variável. Então, para multiplicar aquele dinheiro no curto prazo, né, fazer a sua retirada e pagar suas contas. Então, agindo dessa maneira, a pessoa geralmente sempre vai perder dinheiro. Então, você precisa alocar os recursos primeiro por objetivo. Depois você busca algum produto aderente a esse objetivo que você está buscando e dentro dessa gama de produtos, claro, você vai buscar as melhores rentabilidades, né? Então, curto e médio prazo, sempre renda fixa, é o que eu falo, e ações e outros produtos de renda variável, sempre longo prazo. Essa tem que ser uma regra de ouro que você não pode esquecer. E lembrando que o investimento em renda variável, ele começa pela sua reserva de emergência. Você tendo reserva de emergência, você dorme mais tranquilo, você sabe que qualquer coisa que aconteça com você ou com a sua família, você tem ali uma reserva, um colchão de emergência que te atenda e que você não caia na armadilha de ter que vender uma ação. E geralmente isso acontece quando o mercado está em baixa. Luiz, e você deu continuidade à mesma estratégia, né, ali de investimentos desenvolvida pelo seu pai, Luiz Barsi. O que faz uma estratégia funcionar há tanto tempo e mesmo com tantas mudanças no mercado? Eu acho que é a simplicidade. Se você não consegue replicar uma coisa por muito tempo, dificilmente você vai ter sucesso no mercado, né? Então as pessoas estão sempre buscando a bala de prata, aquela ação que vai subir. Não é isso. O segredo dessa estratégia é a constância do aporte e do reinvestimento dos dividendos, né? Porque é matemático.
Se você pegar a fórmula de valor futuro, né, nada mais é do que uma função do valor presente, né, dos seus aportes, mais a taxa de juros e o N, que é o tempo, que é a única variável exponencial. Então, se você tem os aportes constantes e o reinvestimento ao longo do tempo, você tem todas as variáveis a seu favor para que esse investimento tenha um retorno muito adequado, né? Lembrando que o retorno total acionista, ele é a soma, né, da variação dos ativos mais esse dividendo que é reinvestido ao longo do tempo. Né? Então, não tem segredo, não é algo que ninguém saiba, né? Geralmente, as coisas mais simples, né? Elas assustam porque parece que são tão simples que tem alguma pegadinha ali. E não é, né? Eu acho que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então, eu acho que essa é uma forma também da gente se diferenciar de outros players de mercado, né? O fato da gente estar sempre falando sobre a mesma estratégia, sobre a constância, né? Então, eu não saio falando sobre diversos produtos de acordo com a moda, né? Ou a bolsa cai, não está muito popular nesse momento, então eu vou falar de outra coisa. Não. O Barsi teve sucesso porque ele continuou firme na estratégia dele em empresas impopulares, em momentos impopulares da Bolsa. E hoje nós estamos em um momento muito impopular da Bolsa, né? Hoje, quem fala de ações, imagina, você tá ficando louco, eu invisto lá fora, eu tô 100% em dólar, eu tenho Bitcoin, eu tenho cripto, eu tenho outros ativos, tudo menos ações, né? Então, esse é o momento. Como que você enxerga, de fato, o futuro dos investimentos no Brasil? Eu sou uma eterna otimista com o nosso país, eu acho que a gente tem fundamentos muito bons, não acho que a gente vai virar a Suíça, mas também não vamos virar a Venezuela ou a Argentina. A gente tem o nosso agro, a gente é autossustentável em termos de capacidade de energia, que é uma coisa que o mundo está prestando muita atenção, né? Então essa transição energética, ser autossuficiente, é uma vantagem competitiva muito grande. Então se a gente não atirar no nosso próprio pé, a gente tem tudo para dar certo, né? Mas de novo, nem Suíça, nem Venezuela. A gente é aquele aluno nota 6,5, 7, que de vez em quando tem que sair correndo para não pegar a recuperação, né? Então, é assim que eu vejo o nosso futuro. Mas tem muito mato alto para cortar. Quem chegar primeiro bebe água limpa, eu tenho certeza que vai ter um cenário positivo para nossa bolsa. Não sei quando, em quanto tempo, mas essa maré de pessimismo vai passar. E quando passar, infelizmente, acho que já vai ser tarde para muita gente. Que conselho você daria para quem estiver assistindo a gente ou alguém que está começando a investir agora? Dê o primeiro passo. É o mais difícil. A nossa vida, né, quando a gente olha em retrospecto, sempre tem aqueles poucos momentos decisivos de que você vai se lembrar com muito carinho. E eu tenho certeza que o primeiro passo que você der nos investimentos no futuro vai ser um daqueles momentos que você fala, que bom que eu comecei. Luizy, quem é a Luizy Barsi? Olha, eu acho que uma das coisas que eu me orgulho muito, a gente tem muitos alunos lá que me chamam de professora, então acho que esse é um título que me dá muito orgulho, viu? Eu me vejo assim como uma pessoa que incentive de fato as pessoas a buscar a educação, né? Eu acho que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Então eu me vejo aí, quem sabe, no futuro como professora universitária também. Acho que é uma honra muito grande. Você falou bastante, né, do espelho ali, inclusive das pessoas que investem. Acho que seria até redundante aqui falar o quanto o seu pai deve ter sido o seu grande espelho nessa cultura ou nessa importância de se entender desse mercado, desse investimento. Eu queria que você compartilhasse até um pouco pra gente, porque muitas vezes, né, as pessoas falam, mas ela é a filha do Barsi, mas você aprendeu com o Barsi e você se desenvolveu e estudou e buscou crescer com pernas próprias e trouxe um pouco desse DNA também no seu futuro ali, né? Eu acho que as pessoas têm muito dessa imagem, o Barsi, o grande bilionário da Bolsa, né? Eu nunca tive essa visão, né? O Barsi era o Luiz, meu pai, né? Então, poucas crianças tiveram o privilégio ali de no início dos anos 2000, crescer ouvindo no café da manhã, no almoço, no jantar, ouvir falar sobre investimento, e mais investimento em ações. Então, o fato de eu ter crescido nesse ambiente, né, de ser um ambiente mais familiar para mim, já reduz muito aquela coisa do medo, do estigma de que ações é coisa de milionário, é uma coisa impossível. Muitas dessas pessoas não estão na Bolsa hoje muito por conta de quebrar essa barreira, de quebrar esse estigma, né? Essa objeção, ela é muito forte, né? Então a gente vê hoje as estatísticas das bets também, assim, assustador, né? Assustador que isso seja, inclusive, considerado investimento. Então, acho que hoje eu tô só retribuindo o grande privilégio que eu tive de crescer numa casa com um ambiente com muita educação financeira, né? De ter nascido filha do Barsi, mas ter o sobrenome não é suficiente, né?
Eu já estou aí há 12 anos no mercado financeiro, trabalhando no mercado financeiro. Eu comecei cedo, eu investi bastante na minha formação profissional, né? Enfim, tudo isso. Então, eu acho que eu não tenho essa ânsia de superar meu pai, de ser vista como uma pessoa que... nem nada disso, né? Eu acho que cada um de nós, ele tem uma história maravilhosa, muito bonita de superação. O meu desafio é outro, é multiplicar. Então, para eu multiplicar, eu me sinto na obrigação de dividir com as pessoas, né? Quem estiver disposto a ouvir, fico muito feliz. Quem não tiver, só lamento. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.